Pessoal, a gente vai dar início então à nossa webinar de hoje. Hoje ela vai estar voltada aí à reestruturação de grupos. Eu quero dar as boas-vindas aí. E eu gostaria de saber se dos nossos participantes de hoje, se já alguém participou de alguma webinar anterior. Quem quer aí dizer se já participou e o que vocês acharam da webinar anterior, pessoal? Ou de alguma outra que vocês já tenham acompanhado? Ok. Seja bem-vinda, Ingrid. A Aline também está conosco. A gente tem o Anderson eu sei que já participou conosco. Então, pessoal, hoje, como eu falei, a nossa webinar ela vai ser voltada aqui para a gente entender um pouquinho mais sobre grupos e sobre as suas reestruturações. Então, a ideia hoje é vocês focarem na utilização de importação e exportação de planilha, e vocês vão ver como é bem rápido, é bem simples, vocês reestruturarem um grupo com novas regras, né, e até mesmo adicionar ali os seus colaboradores dentro. Então, hoje vai estar na primeira etapa voltado para isso, vamos entender um pouquinho mais sobre essas configurações, e a gente vai seguir na sequência falando então sobre a questão de exportação e importação, quais são os dados que vocês têm e como que a gente utiliza dessa ferramenta para de uma forma rápida e simples a gente configurar uma nova regra para a gente fazer aquela virada de chave. Por último, eu vou abrir aqui para que vocês fiquem à vontade, para vocês tirarem as dúvidas referente às configurações. Vou trazer também para vocês o que rolou agora neste mês. Então, a gente teve no mês de novembro, né, entregas, então a gente teve uma webinar falando aí sobre entregas, para quem não conheceu, depois se quiser a gente pode disponibilizar o vídeo, né, de como que ocorreu o nosso webinar de entregas, então a gente falou ali sobre os fluxos, sobre entrega, configuração, e é claro, as novidades que entraram dentro do módulo. Na semana seguinte, a gente teve, então, um treinamento geral, que é aquele treinamento que a gente dá todos os meses, pessoal, referente aqui à configuração de grupos, diferenciação que a gente vai ter entre o open, setor, mapeamento. E na semana passada, a gente falou e focou aí para vocês entenderem um pouquinho mais sobre os dashes e ocupação. Então, dentro de dash e de ocupação, tem muita coisa bacana. A gente viu ali que vocês podem dar print nos dashboards, a gente pode também copiar um dos gráficos e trazer eles para dentro do Excel. A gente falou também em ocupação sobre a planilha de exportação, importação, tudo que vocês conseguem e todas as informações que vocês vão ter ali. E hoje, é claro, o nosso foco é na reestruturação de grupos. Antes da gente iniciar a nossa webinar, eu quero trazer e apresentar aí para vocês o Pollen, que é o nosso programa de indicação da DeskBee. É um programa bem bacana, onde qualquer um pode se inscrever, e o objetivo é que vocês divulguem, que vocês, então, indiquem novos colaboradores para a equipe DeskBee aqui. Então, vocês entram, fazem o cadastro, indicando a pessoa, vocês cadastram ela também, né? Para que vocês, então, tenham esse cadastro realizado, uma vez que convertido, a pessoa, então, fechou com nossa equipe aqui, vocês, então, vão pontuando e vão sendo premiados. Então, o cadastro é simples, aqui no site vocês veem todo o regulamento, né, vocês fazem o cadastro, que é rapidamente, e já começam a indicar. Toda indicação que for convertida aqui, ela vai ser premiada, e o bacana é que a indicação é cumulativa. Então, indicou uma vez, ganhou, indicou a segunda, fechou ali também, vai estar ganhando. Então, o primeiro prêmio é uma Alexa, na sequência vocês têm ali 6 meses da Smart Fits e muitos outros prêmios. Trazendo também um pouquinho aqui para vocês de quem já participa do nosso programa Pollen e as pessoas que já estão sendo aí contempladas, né, com essas indicações. Então, a gente tem a Raizen, a gente tem a Sicredi,
e outras empresas que participam do programa Pollen. Então, pessoal, não deixe de participar. Na sequência, a gente dispara o e-mail final da webinar com o vídeo, vai também ali o nosso link para que vocês possam cadastrar, então é bem fácil de fazer o cadastro de vocês. Vamos iniciar, então, a nossa webinar de hoje. Então, vamos compartilhar aqui com vocês a tela e vamos, então, hoje falar aqui da nossa reestruturação de grupos. Então, a reestruturação, pessoal, ela normalmente ela vai estar ligada aí àquela mudança de chave que vocês vão ter aí com relação às regras que vocês querem para os ambientes de reserva. Tchare, hoje a gente está trabalhando aqui com uma regra mais open space, mas a diretoria, né, a partir do próximo mês ou daqui a alguns meses, ela quer fazer uma mudança bem significativa, ela quer fazer uma reestruturação, ela quer delimitar espaços. Como que a gente pode fazer isso de uma maneira rápida, de uma maneira simples, né, sem afetar o uso diário dos seus colaboradores? Então, a reestruturação de grupos, ela vai sempre ocorrer dentro do grupo, e é claro, a primeira coisa que eu faço vocês pensarem é como que vocês vão realizar essa reestruturação. Se a gente tem, então, um grupo único, aqui é claro, a gente está dispondo de 3, mas se vocês têm ali uma questão de apenas um grupo geral, onde a utilização do espaço ela é mais open space, então a gente vai estar remodelando as nossas estruturas. Então, se eu quero sair de uma estrutura open space, onde eu tenho a liberdade e o usuário vai poder escolher o seu local, para uma regra onde eu vou determinar os espaços, a primeira coisa que a gente vai precisar definir é a nossa reestruturação dentro do mapeamento. Então, vamos entrar no mapeamento, a gente vai entrar aqui dentro da estrutura, né, do nosso andar, que é a cobertura, e a gente pode perceber que aqui as nossas áreas, elas têm, então, aqui, ó, open space, né, eu vou passar também aqui para essa do terceiro andar, que eu acho que vai ficar mais fácil, que a gente também vai ter uma estrutura mais open space. Só um pouquinho, pessoal, deixa eu ver o que aconteceu. Ah. Deixa eu só trocar de conta, pessoal, só um minuto. Tá? Então, vamos voltar aqui, como a gente estava falando, a gente vai começar, então, analisando a nossa estrutura. Então, né, se a gente tem toda uma área open space, e a gente, então, vai começar a definir, então, né, posições de reserva e configurar para um grupo de pessoa, então, o primeiro processo é a gente fazer essa análise, tá? Feita a análise, a gente vai começar a configurar os grupos. Então, é aqui dentro em grupos que vocês vão começar. Então, primeira coisa que a gente deve sempre levar em consideração. Tchare, eu tenho um prazo que eu vou fazer esta virada de chave. Então, até o presente momento, continua tudo igual, mas a partir do ano que vem eu gostaria de ter essa virada de chave. Então, para vocês não afetarem a estrutura que já está sendo reservada, a inclusão de setorização, caso vocês venham a utilizar, ela deve ocorrer sempre de um dia para o outro. Então, a primeira coisa que a gente faz é sempre fazer a análise, né? Provavelmente vocês já vão ter aí reestruturado, né, os setores que vão ser utilizados, e através deles a gente, então, pode começar a configurar o grupo. Então, vamos dar um exemplo para ficar bem simples. Vamos dizer que eu queira, então, que essa área aqui, ela seja definida para o meu setor de projetos,
e que essa área aqui seja definida para o meu setor administrativo. Hoje, é claro, a gente está tendo liberado para que qualquer usuário possa escolher, mas a partir do ano que vem a gente vai mudar as regras, então esta baia vai ser para o setor, então, de projeto, e essa para o setor administrativo. Eu tendo essa informação, sabendo que eu vou começar a fazer essa mudança, eu já posso começar, então, a configurar os meus grupos. Então, passo para configuração de grupos. Aqui nos nossos grupos atuais, vocês não mexem, a gente não faz a mudança por enquanto. Pelo contrário, a gente vai configurar os novos grupos que a gente deseja utilizar a partir, é claro, da nossa virada de chave, que vai ser no ano seguinte. Então, aqui eu vou criar o meu grupo, né, de projetos. Vou salvar, tá? Configurado aqui, então, o meu grupo de projeto, eu já posso, então, definir as regras que eu desejo. Então, aqui eu posso estabelecer, só para a gente ter um exemplo aqui, tá? Nas salas de reunião, eu também já posso, então, né, definir essa regra, vou pôr que é 4 horas, tá? E a nossa restrição espacial, ela vai ser configurada e ela vai ser definida juntamente quando formos realizar a setorização. Então, eu criei primeiro o grupo de projetos, ele já está aqui embaixo, ó, tá? Percebam que ele vai ficar sem aprovador, sem usuário, ele ainda não foi definida a nossa área de setorização, porque essa área ela vai ocorrer juntamente no momento de configuração, então, do setor. Aqui eu vou criar o meu grupo administrativo, tá? E vou, então, também configurar as regras aí que eu desejo estabelecer para a reserva desses ambientes, tá? Então, primeira etapa aqui a gente realizou, a gente configurou. Então, temos já montado, fizemos o pontapé inicial da nossa reestruturação de grupos, elas já estão definidas aqui. Próxima etapa, então, para que isso fique bem organizado, né, antes de fazer a inclusão dos setores dentro do mapeamento, antes de incluir esses setores aqui dentro e da gente puxar e liberar, a gente, então, organizado os grupos, a gente pode, através dos usuários, então, agora, baixar. Então, a gente pode vir aqui em exportar o nosso CSV, tá? Baixei, criei aqui uma exportação. Essa exportação, pessoal, ela vai baixar para vocês tudo que vocês têm, então, vamos renomear aqui só para a gente ver. Exportação, tá? Então, eu estou aqui realizando a exportação hoje da quantidade de colaboradores que eu tenho e nos grupos atuais que eles estão presentes. Então, primeira etapa é a gente fazer isso. Depois, a gente vai, então, utilizar da nossa planilha de importação, certo? Ressaltando, pessoal, que a planilha de importação, como eu já falei nos treinamentos para vocês, ela é uma planilha que visa auxiliar vocês no momento, então, de trazer o usuário para dentro do grupo, já que ela traz e coloca todo mundo dentro do seu grupo definido, sem realizar aqui duplicidade de dados e sem disparar e-mail para ninguém. Então, a planilha, ela vai ser sempre uma auxiliadora para as informações que vocês desejam. Então, eu já tenho o meu grupo aqui definido e configurado, os novos. Agora sim, eu posso e consigo, então, começar a reestruturar a minha nova base de regras que vão ser seguidas no momento da virada de chave.
Então, como é que a gente faz isso? Eu vou abrir aqui, tá? Deixa eu pegar uma planilha para gente de Excel novo aqui para gente, tá? Deixa eu trazer a nossa planilha de importação para dentro e eu vou trazer também a nossa planilha de importação. Então, a de exportação está aqui, tá? Então, a gente trouxe a nossa planilha de exportação, só para a gente não se perder aqui. A gente, então, vai renomear, tá? Aqui, hoje, são os dados que vão trazer para vocês, então, traz o nome do seu usuário, traz aqui para vocês o e-mail, traz o perfil, então, quem é colaborador. Aqui a gente não tem matrícula, traz o status, vai trazer a informação do grupo que essa pessoa pertence, tá? Então, ó, grupo 2, vai trazer se tem as tags, qual que é o tipo, então, que a gente está utilizando de entrada, tá? Esse tipo é esse aqui, pessoal, que é a entrada dentro do aplicativo, se essa entrada é por usuário e senha, ou se ela vai ser, né, pelo SSO, então isso é muito importante também da gente analisar. A gente tem aqui dados de cadastro, então esse dado aqui é o dado referente, né, ao acesso do usuário. Dados de cadastro é o primeiro acesso aqui. A ativação, então, é referente à ativação cadastrada pelo usuário. E vocês também contam aqui com a desativação. Deixa eu só ocultar esse aqui, que é o, né? Então, esses são os dados que a gente está baixando já da nossa lista aqui, que hoje está sendo utilizada. E aí, a gente também, então, agora vai trazer a nossa planilha de importação, que a gente vai começar, então, pessoal, a organizar, para que depois, quando a gente for fazer a virada, a gente já, então, suba ela já toda organizada. Então, quando a gente fala da planilha de importação aqui, a gente precisa preencher apenas o nome, o e-mail, o ID é um número de matrícula, um número de crachá de vocês, isso aqui é opcional, e a gente então vai começar a definir os novos grupos que criamos então aqui dentro. Então, a gente tem grupo de projeto e o grupo administrativo, que é o que a gente vai começar a trabalhar aqui, para que a gente possa, então, refazer a reestrutura dos grupos. Aí vai entrar, então, aquela questão. Tcharê, vou ter novos funcionários, ou Tcharê, tem usuário que não faz mais parte da empresa, né? Como que a gente pode, então, realizar isso? No momento que a gente for começar, pessoal, a criar, a reestruturar aqui, a gente já consegue também definir aqueles usuários que serão, então, removidos de dentro do painel, a gente já consegue reestruturar quem vai fazer parte do novo grupo, então a gente já consegue fazer isso. Então é simples, aqui então na exportação a gente então pode copiar, né, Ctrl C, vamos puxar só o nome e vamos passar para cá, daqueles usuários que a gente já tem. Ah, Tchare, eu tenho usuário aqui que já não faz mais parte, então, por exemplo, o João Souza, ele não faz mais parte da equipe, ele foi desligado. Então, beleza, a gente traz ele mesmo assim, a gente vai puxar depois o e-mail, ó, Ctrl C, tá? Vou colocar aqui, Ctrl V. Não temos, então, um número de matrícula, e a gente começa, então, aqui a definir os grupos. Então, eu vou ter aqui grupo de projeto, lembrando, pessoal,
tragam o nome de acordo com aquilo que a gente, então, configurou aqui. Vou adicionar aqui, ó, e aí eu passo, então, a incluir o grupo que o usuário pertence. Então, o Mike também é do grupo de projeto, o Luiz é do grupo de projeto, a gente vai ter a Tia Areia aqui, né? Vou ter o João Paulo, então, também. E depois a gente tem o segundo grupo, que é o grupo administrativo. E a mesma coisa, ó. Ctrl V, eu dei um Ctrl C aqui, tá? Grifei, Ctrl C, Ctrl V, ó. E vou, então, adicionando. Tare, o João não faz mais parte, né? Perfeito, a gente vai pular, então, ele aqui. E aí eu posso, né, desligados. Então, posso configurar aqui, criar um grupo para os desligados da empresa. Então, ó, fiz aqui, configurei um grupo para os desligados. Tchare, tenho novos usuários que entraram, que estão fazendo parte. Posso já puxar? Pode sim. Então, a gente pode vir aqui, pessoal, na planilha dos colaboradores, ó, que eu tenho a planilha de colaboradores, e eu posso, então, puxar aqueles novos, né? Então, eu tenho aqui, ó, o Heitor, que é novo, então eu posso dar um Ctrl C aqui, ó, e vou trazer para cá, tá? Eu tenho aqui também, vamos colocar a Débora, então a gente pode puxar para cá. E assim, vocês vão, então, alinhando, tá? Vamos lá, vamos puxar esse povo aqui, Ctrl C e Ctrl V. Então, a gente trouxe aqui, ó, 6 colaboradores novos. E aí eu vou associar o grupo que eles pertencem. E a Débora é do grupo de projeto. Então, Ctrl C, Débora, grupo de projeto. Ctrl Z, Ctrl C. A Débora é do grupo de projeto, então eu vou adicionar a Maria do grupo de projeto, a Nicole é de projeto. O resto é do administrativo. Então, pessoal, a gente vai configurar e vai criar aqui a nossa planilha, tá? Fiz isso, tenho salvo, então, aqui a minha planilha, tá? Ressaltando, aquilo que a gente não preenche na planilha de importação deve ficar constando aqui, mas com as linhas em brancos. Então, pessoal, já configuramos aqui, então, os nossos grupos novos para reestruturação. Já alinhamos aqui dentro da planilha, então, quem vai pertencer ao qual grupo. E aí, na nossa virada de chave, né, de um dia para o outro, eu sempre digo que isso é rápido e é muito fácil de fazer, a gente vai acessar o nosso mapeamento e a gente vai reestruturar, então, as nossas posições dentro dos setores que a gente deseja. Então, vim aqui, esse setor vai ser o de projeto, lembrando que dentro do mapeamento, a mão vai travar a planta, permitindo que a gente possa selecionar toda a área e já clicando com o direito, adicionar o setor que eu desejo. Então, vamos lá. Eu posso aqui definir o nome do setor do mesmo que a gente criou ali, ó. Então, projetos para o nosso grupo. Salvei, está criado aqui, então, pessoal, os nossos projetos. E aqui a gente vai ter a nossa área administrativa. Mesmo processo, vamos selecionar setor administrativo, criando um setor administrativo configurado, posso salvar, já tenho, então, aqui o meu setor de projetos e o meu setor administrativo. Depois de definido, então, a nossa reestruturação das posições, que a gente definiu posição de estação, que a gente definiu aqui as nossas salas de reunião, que as salas serão para qualquer usuário, a gente vai voltar para o grupo, tá?
Vamos entrar, então, no grupo de projetos. Ó, entrei no grupo de projeto e agora sim vou adicionar a minha área ao grupo que eu criei. Então, vou vir aqui, setor de projeto, então, que é as nossas estações, e eu vou selecionar o Open, porque são as minhas salas de reunião. Prontinho, tá configurado. Irei voltar e vou fazer o mesmo processo, então, pessoal, no nosso grupo administrativo, tá? Que a gente já tem. Vamos entrar, ok. Configurado, configurei. Vamos lá. Setor administrativo e Open Space. E vou salvar. E, pessoal, tá aqui, tá configurada, então, a nossa restrição espacial, tá? Feito isso, configurei. Tcharê, já posso subir, já posso fazer a troca para o dia seguinte, né? Para fazer a virada. Posso fazer isso na sexta, no fim da tarde, para na segunda? Pode, pessoal, pode sim, tá? Tcharê, como que eu faço, então, para reestruturar para que os meus colaboradores não ultrapassem a minha data limite? Então, vamos lá. A gente vai ter uma virada de chave, vamos pôr como exemplo, dia 1º de janeiro. Então, daqui 40, 30 dias a gente vai ter essa virada de chave. E eu quero que os grupos que já existem não ultrapassem isso para depois eu incluir a nova regra. Então, é simples. Vocês vão entrar nos grupos antigos de vocês, tá? E na estação de trabalho, nas salas de reunião, vocês podem, através, pessoal, do limitar o máximo de dias de antecedência, reduzir para que as reservas sejam feitas sempre dentro de 7 dias. Então, ó, vou determinar sempre dentro de 7, o que, que vai acontecer? 7, dia 5, consigo reservar até o dia 5, do dia 5 até o dia 12, do dia 12 até o dia 19, do dia 19 até o dia 26, tá? Então, até o dia 2, que é o momento que vocês retornam. Então, os 7 vai permitir isso. Pode ser menos? Pode ser 5, pode ser só para a semana, né? Selecionado junto com a opção. E aí, isso é uma análise que vocês vão fazer, tá? Então, cada 5 dias, cada 7, né? Sempre associado aqui a semanas que vocês têm. Como aqui a gente tem 7, eu estou colocando 7, né? Se eu tivesse de segunda a sexta, poderia colocar só 5, e aí sempre dentro dos 5. Então, no momento que vocês configuram isso, não vai correr o risco, né, de como vocês estão fazendo a estrutura, né, para depois ser incluída no dia 1º ali, que vai ser essa mudança. Então, eu vou fazer essa troca, como a empresa trabalha até o dia 23, eu quero fazer essa troca no dia, então, 23. Então, os 5 dias vai permitir isso, que vocês façam essa troca, e depois, quando eles voltarem a acessar para fazer as reservas, eles passam a utilizar da nova regra, tá certo? E aí, feito isso, agora sim, a gente pode, então, subir, tá? O nosso banco aqui para dentro. Então, uma coisa que eu sempre gosto de fazer antes de subir a planilha de importação, tá, pessoal? Que é essa planilha que a gente configurou. Deixa eu só fazer um... deixa eu... aqui, ó. Deixa eu só baixar ela. O que, que eu sempre gosto de fazer antes de subir a planilha? Eu gosto de zerar os grupos. Então, antes de eu subir a planilha, eu tenho o hábito de vir em usuário, que é uma boa prática, e remover todo mundo de grupos. Então, eu clico aqui, verifico quantas pessoas entraram, tenho 12, se tiver mais eu vou descendo, vou adicionando, venho em grupos e clico em remover, então, todo mundo dos grupos. Tcharê, mas é uma obrigação? Não, pessoal, vocês podem também, eu vou deixar um aqui para vocês verem, que é o Dr. House, que vocês podem trazer também a planilha sem problema nenhum. Eu gosto de fazer porque a gente acaba, então, de certa forma, zerando,
né, toda aquela configuração anterior para depois eu trazer a importação. Então, vou puxar aqui a nossa planilha de importação, deixa eu aqui. Opa, fiz errado. Aqui, vamos lá. Então, deixa eu só ver, pessoal, tenho duas aqui. Exportação. 11h36, essa daqui. Pode perguntar se alguém levantou a mão. Oi, Thierry, você pode voltar onde você foi na importação, por favor? Posso sim, claro que posso. Então, vamos lá, gente, tá? Então, para a gente subir a importação, vamos clicar de novo na engrenagem e importar aqui, ó, tá? E aqui eu vou clicar, eu posso tanto clicar quanto arrastar. Então, ó, trouxe aqui, cliquei, abri, ó, ele vai puxar, tá? Deixa eu ver se eu trouxe certo. Eu acho que eu não peguei a certa. Vamos mudar aqui. Só ver que eu acho que eu não trouxe a planilha certa, pessoal. Quando ele não pula é porque não veio a planilha certa, tá? Então, não veio a planilha certa. Vamos fechar aqui. Vamos remover todas essas aqui. Agora sim, eu tô com a minha planilha aqui de importação. Arquivo, fazer o download. Não foi certo. Agora sim, vamos de novo lá, pessoal. Agora eu puxei certo, abri, ó. Então, puxei a planilha corretamente, tá, pessoal? Importante ressaltar que, cuidado ao incluírem aqui, verifiquem se tá tudo certo. Ela, puxei para dentro, não passou para cá, significa que tem alguma coisa errada, volta na planilha, analisa, verifica, tá? Ela não estava puxando porque tinha outras, então verifica, sobe de novo. Subiu, ela vai puxar para a próxima etapa. E o que, que a gente preenche aqui? Exatamente aquilo que preenchemos aqui: nome, e-mail e grupo. Então, a gente vai vir aqui em nome e sobrenome, vamos vir em e-mail. A matrícula não foi preenchida, a gente pula e a gente vem para o grupo 1, que foi exatamente as informações que foram preenchidas. Selecionei, clico para a próxima etapa e vocês vão perceber que ele vai trazer aqui já os nomes para vocês, que é exatamente os nomes que a gente tem aqui. Ele traz aqui mostrando, né, para vocês verem. Próxima etapa, vamos definir a nossa forma de acesso. Lembra que na planilha de exportação que a gente realizou, ela estava como usuário e senha ali, né? Então, a gente vai utilizar de autenticação por usuário e senha. Quem tiver autenticação por SSO, selecione. Então, selecionei por SSO, ele não traz nem outra informação. Agora, selecionei por usuário e senha, ele vai perguntar qual que é a senha de acesso. Não se prendam aqui, pessoal, tá? Porque ele não vai alterar, ele não vai modificar nada, tá? Mesmo que a pessoa já entrou, já está utilizando, Tiarei, isso vai influenciar? Não influencia em nada. Então, vocês podem pedir que ele gere uma senha automática, porque ele não vai influenciar em nada, e podem iniciar a importação. E ele, então, vai trazer aqui, que é 18 que a gente trouxe, tá? Então, ó, número aqui, ele mostrou ali pra gente,
e vamos dar o nosso OK, tá? Estrutura do arquivo inválida, não identificamos coluna, não é possível, tá. Por fim, algum erro que deu aqui na minha página, deixa eu... Ah, tá. Ele apresentou, pessoal, aquela informação, porque lembrem que a gente tem um usuário desligado, que a gente configurou um grupo, aqui, ó, para ele, tá? Como a gente não tinha criado o grupo aqui, a gente colocou o grupo só na planilha. Quando vocês trouxerem, ele vai trazer essa informação, que é justamente relacionada ao grupo que a gente criou para usuários desligados. Então, olha só, trouxemos todo mundo, ó, novos usuários que não estavam anteriormente, os novos contratados já aparecem aqui, tá? Todo mundo entrou exatamente para o grupo. Lembram o Dr. House, que a gente tinha deixado ele num grupo? Ele mudou e jogou o Dr. House exatamente agora para o grupo que ele deve seguir. Então, no momento que vocês forem fazer isso, como eu falei, é bem a critério de vocês. Eu gosto muito de clicar, limpar, então, remover todo mundo do grupo para mim ter essa visualização depois quando eu subir de novo. Mas vocês também podem subir e fazer essa substituição, porque o próprio sistema vai reorganizar cada usuário dentro do seu grupo, tá? E aqui, então, se a gente vier nos grupos, ó, aqueles grupos que antes tinham, zeraram e passaram, então, ó, aqui para dentro. E aí a gente, então, pode vir aqui, pessoal, sem problema nenhum, e remover aqueles grupos que a gente, então, não vai mais utilizar. Então, não se esqueçam, fez a troca, vem aqui, remove, exclui. Tchare, e esse aqui dos desligados? Então, aquele pessoal que não faz mais parte da empresa, que vocês querem, então, desligar. Ah, Tchare, eu tenho um monte deles. Sem problema. Como a gente configurou um grupo, a gente vai vir aqui, ó, em desligados, vou selecionar, vou pedir para buscar, tá aqui, ó, o colaborador não faz mais parte, eu posso vir aqui, ó, em excluir usuário e posso remover. Se vocês tiverem mais de um, pessoal, clica aqui na caixinha seletora, seleciona todos os usuários que foram desligados, vem aqui e clica em remover. O próprio sistema vai perguntar se vocês querem remover em lote esses usuários. Sim, quero remover, foi removido, vou lá no grupo, ó, não está mais fazendo parte, posso, então, remover do grupo ali que eu criei, que era exclusivamente para aqueles usuários desligados, tá? Aí, configurado isso, feito isso, seus usuários, então, passam a ter acesso e a entrar, então, seguindo ali, pessoal, a regra que vocês definiram para eles. Então, ó, Dr. House vai entrar e vai acessar aqui, ó, grupo administrativo, onde ele vai fazer a reserva na área ali determinada que a gente configurou, tá? Terceiro andar, tá aqui a nossa área administrativa. A nossa querida dona, então, é do grupo, vamos ver outra pessoa, o Harvey é do grupo de projetos, então, se a gente entrar com o Harvey, então, que é do outro lado, ó. Dia 30, vamos colocar aqui, das 8 às 18. Tá? Ok. Lembrem-se que o Harvey tem um outro perfil, ó, então tá aqui, ó, tá vendo, ó, já aparece inclusive a reserva da nossa colega, ó, que é de projetos, tá? E é isso, pessoal, olha só, então, ele vai ver exatamente aquilo, então, que está determinado para o grupo dele. Outro ponto muito importante, por que que o nosso colega Harvey, ele pode, então, visualizar aqui, né, outras unidades, tá? Porque o Harvey aqui, ó, ele está atribuído a outra estação,
tá? Então, se a gente clicar aqui, o sistema vai levar a gente para aquela questão da nossa atribuição, e a gente, então, por aqui, vê que o Harvey está atribuído, tá? Ponto importante, não se esqueçam de remover, caso vocês vão mudar dentro da estrutura de vocês. Ah, a pessoa antes estava atribuída a uma posição, né? Agora eu vou mudar, né? Se nesse caso, por exemplo, o Harvey tivesse, a gente sabe que ele tá para este lado aqui, ó, tá, pessoal? O Harvey tá visualizando, então, só o lado esquerdo. Deixa eu só mostrar para vocês entenderem. Tá? Então, o Harvey, ele está visualizando aqui. No momento que vocês forem realizar a reestruturação, se existir uma atribuição, tá? E você não quiser mais, não se esqueçam de remover essa atribuição, senão, é claro, a pessoa, ela, além da nova área que ela vai acessar, ela vai ter acesso a outras por conta dessa atribuição, e aí, é claro, ele vai poder reservar também em outros locais, como a gente viu ali, que está trazendo para a gente, ó, esse e esse aqui, por conta de atribuição, ok? Vou abrir, então, para quem quer fazer pergunta aí, pessoal, então, alguma dúvida que ficou, alguém quer trazer um exemplo aí que queira utilizar, pode trazer para a gente. Oi, Tiare, eu estou com uma dúvida, porque assim, a gente não tem grupo hoje, né? Certo. E eu posso fazer a planilha, deixar todo mundo sem grupo e só colocar o grupo específico que eu quero marcar para ter um fixo em umas posições? Ou eu preciso deixar todo mundo, por exemplo, num grupo padrão e aí assim, e colocar só as pessoas do RH no RH, por exemplo? Sim, precisa, tá? Então, vamos lá. Quando a gente configura uma setorização, né, por exemplo, aqui que a gente determinou, você percebeu que a pessoa vai visualizar exatamente aquilo, né, que a gente setorizou, e ela vai ter acesso somente ao setor que foi definido para ela. Então, olha só, se você, nesse caso, tem ali uma estrutura que você fala, Tiare, eu posso configurar um grupo ali para o meu setor, né, e determinar, deixa eu passar aqui para o dia 29, e então, determinar só algumas pessoas para esse setor, pode, tá? O que você vai precisar definir? Se é só o setor que elas podem ter acesso ou se são outras áreas, tá? Porque você vai precisar incluir isso dentro do grupo, tá? Tiare, eu quero, então, criar só o grupo administrativo, porque eu vou ter acesso só ao administrativo, mas o resto, então, eu quero deixar sem grupo. Como é que eles vão visualizar? Esse povo que você deixar sem grupo, que você deixar, então, só no Open Space, eles vão ter acesso somente àquilo que é Open Space. Então, no momento que você está configurando isso, se você tiver um setor aqui e o resto for Open Space, quem está fora de grupo visualiza só o que é Open Space. Quem estiver em grupo, grupo e setor, é claro, que a gente fez aqui, visualize e tem acesso somente àquilo que é definido dentro do grupo, tá? Então, aqui eu tirei um pessoal, alguns colaboradores do grupo, para que você possa, então, visualizar como é que isso vai ocorrer, né? Ah, Tia, eu vou ter um grupo de pessoas que vai ter acesso exclusivo a um setor que eu criei na planta, eu configurei um grupo para eles, ok, correto. O resto eu posso deixar open? Pode deixar open sem problema nenhum. O Harvey, por exemplo, né? Vamos deixar o Harvey no Open Space, então. A gente vai trocar aqui para você ver. Deixa eu atualizar aqui. Vamos clicar. Então, se a gente está falando agora, né, de Open Space, né, eu não configurei um grupo para os funcionários, né, eles estão livres. Então, o Harvey, ó, lembra que aqui no terceiro andar, a gente tem os setores para o grupo que a gente quer. O resto que eu tenho, por exemplo, aqui, ó, é Open Space, tá? Então, é Open Space, ó, Open, tem o Open aqui, ó,
Aí eu tenho também a unidade aqui, ó, também, unidade de certificação vai ser open. Ah, esse aqui não vai trazer, esqueci de abrir. Aqui, ó, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, os outros andares que também vão ser opens, tá? Então, beleza. Aí, ele vai ter acesso só àquilo que for open space, podendo reservar, é claro, dentro do open space, vou efetuar a minha reserva, né? E aí, aquele grupo que você configurou, né, administrativo, que você associou ali só um setor, vai ter acesso àquilo que você configurou dentro do grupo. Respondido? Ficou claro para ti? Ficou sim, obrigada. Nada. Pessoal, mais alguém? Pessoal, outra dica bem bacana antes da gente finalizar, tá? E que eu sei que algumas pessoas passam por isso. Pode perguntar. Pode falar, depois eu pergunto. Ok, então, vamos lá. Uma dica bem bacana, tá? Tia, a gente não vai mexer, a gente não vai ter uma reestruturação de grupo, a gente não quer isso. Mas, Tia, eu tenho um índice talvez alto de desligamentos, como que a gente pode fazer isso, tá? Pessoal, vocês podem utilizar da planilha de importação, então, novamente, aquele processo vai baixar a tua planilha de importação, tá? Vai pedir ali para o teu RH a relação dos teus desligados, vai fazer o mesmo processinho que a gente fez, copia o nome, copia o e-mail da pessoa e configura o teu grupinho lá desligados, né? Lá no grupo 1 você vai colocar os desligados, tá? Preencheu, pessoal, traz só essa planilha aqui para dentro, tá? No momento que vocês fizerem isso, todos aqueles que estavam desligados e que não fazem mais parte da equipe, eles vão entrar para esse grupo desligados e aí vocês vão vir aqui, vão procurar pelo grupo desligados e vão remover todo mundo, tá? Então, a planilha serve para isso. Tcharê, posso, então, também trazer a planilha de contratações? Pode sim, pessoal. Vocês podem, baixa a planilha de importação, coloca ali só as pessoas que entraram, os seus contratados, nome, e-mail, e já adiciona o grupo que eles pertencem, traz para cá. Eles vão, então, ser adicionados ao painel e inclusos dentro do grupo. No momento que eles fizerem o acesso dentro do app, lá do aplicativo, eles passam, então, a reservar já seguindo a regra que foi definida por vocês. Então, a planilha, ela vai proporcionar essa agilidade aí para vocês, né? Utilizem ela bastante, né? Usem para ajudar no dia a dia de vocês. Pode perguntar. É só uma dúvida assim, em relação a, por exemplo, quando a gente exporta os dados das reservas, né? Eu não sei se você vai saber me explicar, mas quando a gente exporta os dados das reservas que o pessoal faz, ele exporta, por exemplo, a data de check-in, né? Por exemplo, que a pessoa fez check-in e que a pessoa não fez. E aí mostra se a pessoa utilizou essa sala ou não. Teria como eu exportar direto do DeskB uma planilha que viesse o tempo que ficou também de ociosidade? Porque nessa planilha eu consigo ter a noção do tempo que foi utilizado, mas eu conseguiria ter uma noção de ociosidade? De ociosidade, você vai ter aqui no Dash, né? Na nossa planilha de importação de informações, não, tá? Você consegue isso na ociosidade aqui. Então, a gente tem, né, selecionado aqui a data que a gente deseja, você pode selecionar a tua área, você pode selecionar o setor, você pode selecionar a semana, grupo, se você tiver, né? E aí, sim, você vai ter pelo gráfico, né? Que ele vai puxar de uma maneira geral. Agora, pela ocupação, você vai conseguir gerar, exportar isso, né, essas informações, e aí sim você, no Excel, gera os seus gráficos ali, e aí sim, porque ele vai trazer ali, né, o tempo, né, com horas, minutos e segundos que foi realizado o check-in e realizado o check-out. Aí tu teria que gerar um gráfico exclusivo de ociosidade. Entendi. Através da Esse exportação. do dashboard que você mostrou também são referente às reservas que foram feitas.
Exatamente, tá? Por exemplo, eu tenho Certo. de hoje, né? Mas vamos dizer que eu queira da semana passada. Vamos ver dia 8 aqui, vou buscar, tá? Uhum. Ó, ele vai trazer aqui, ó, reservas canceladas, reservas expiradas, então ele vai trazer, tá? Deixa eu ver se eu tenho alguma com andamento aqui. Encerradas, né? O peixe não pegou. As reservas canceladas. Ó, eu peguei do dia 1 do dia 14, né? Então, ele vai trazer aqui para mim, ó, reservas canceladas, expiradas, encerradas, eu não tenho nenhuma. Essa minha conta aqui, ela não é ocupação, deixa eu ver, do dia 1 até o dia 29, o que que eu tenho de ocupações encerradas. Ocupações encerradas, dia 16, dia 6 do 10, dia 6 do 10. Vamos pegar dia 6 do 10 para você ver que eu acho que fica mais fácil. Uhum. 6 do 10. Então, ó, ele traz aqui pra gente, ó, reservas canceladas, não trouxe encerradas. Dia 3 até o dia 8. Tá? Ó, aqui sim, tá? Ó, encerradas, tá? Então, a gente sabe que encerradas não teve nenhuma, tá? Mas ele vai trazer aqui, ó, 6 dias, 8 horas, então você teve 54 posições, né? Com 8 Aham. horas. Você teve o total aqui de horas reservadas, ou seja, 1,12, tá? Você teve horas utilizadas, e aqui sim ele vai te trazer a ociosidade, mas é com base aqui nas horas e tudo mais, tá? Então, ele tá fazendo sempre essas horas aqui, com base nesse total de dias vezes as horas, para dar isso aqui. E aí Ah, você vai sim. ter essa porcentagem, tá? Esse dashboard eu não consigo exportar ele também. Ou consigo? Exportar, não. Você consegue fazer print, né? A gente sempre utiliza Entendi. de fazer um print, né? Que é o que a gente usa, ó. Então, eu consigo fazer um print dele e aí, ó, ter essa informação. Outra Entendi. que você vai conseguir, essa é bacana porque você consegue ocupação e estação, ele vai te trazer aqui, ó, ociosidade também, ocupação e ociosidade, eu também posso tirar aqui, ó, do dia 3 ao dia 8, tá? Vou buscar, tá? Total, ocupado. Só que esse aqui, ele vai trazer para você sempre para frente, nunca para trás. Esse que é o problema dele, outubro até o dia 10. Vamos buscar. Ó, ele vai trazer sempre para você para frente, nunca para trás. Mas esse aqui, se você pegar hoje, tá, de hoje, deixa eu ver. Tá, livres, a gente não tem nenhum aqui, ó, projeção de 1%, projeção de 2 e 3. Esse aqui você consegue, tá? Mas ele vai ser mais para frente do que para trás. E aí você pode, assim, ó, rotativos, ó. Esse você consegue fazer isso aqui, Ctrl C, joga lá no teu Excel, e aí sim ele vai te trazer, tá? Essa informação. Deixa eu pegar aqui pra gente abrir. Ó. Vou jogar no meu Excel. Ctrl V, ó. E aí esse sim você consegue, tá? Ele vai Ah, trazer para perfeito. você, tá, gente? Quando a gente falar deste gráfico aqui, ó, ele é ocupação de estação, ele vai trazer para vocês sempre relacionado ao setor e ao Open Space. Ah, tia, eu só tenho Open Space. Não tem problema, ele vai puxar também do Open Space. Ele traz para vocês a quantidade, a relação total de posições mapeadas. Aqui estamos falando de estação, não temos salas de reunião, é estações aqui. Ele vai trazer o total que você tem mapeado. Se tiver bloqueada alguma posição, ele informa, tá? Descontando e mostrando a quantidade disponível. Aqui ele vai trazer o total ocupado
livre, utilizado, essa utilização. Vocês viram que passou para 33, só que essa utilização, ela está com base em 3 dias. Então, ó, 12 vezes 3 vai te dar o total de utilização, tá? Vai te dar o percentual de ocupação, projeção com base nessa utilização aqui, tá? E essa projeção aí seria o quê? Essa projeção é referente à quantidade de dias vezes aqui o total de posições, tá? Que ela vai te dar a projeção. Depois aqui você tem o total, então aqui sim você vai ter o total de ocupação e o total de ociosidade, tá bom? Esse você consegue, aí você tem a facilidade de poder editar aqui as informações que vocês querem, ocultar ou não, tá? E é claro, lembrando que nesse vocês podem escolher se quer só o que é rotativo ou se tem atribuição. A atribuição, lembra que é uma posição que está atribuída a um determinado usuário, então ele também vai mostrar para vocês, ok? Certo. Tá bom, obrigado, viu? De nada. Pessoal, mais alguém com alguma pergunta, alguma dúvida? Bem, eu espero então aí ter ajudado vocês com relação aí às nossas questões de grupos, para que vocês entendam e conheçam um pouquinho mais sobre essa reestruturação, para vocês utilizarem das planilhas aí, né, que vocês viram que é bem rápido e fácil, principalmente quando a gente falar de remoção, né? Ah, tirei o que vou ter que ficar procurando um a um. Não, utiliza da planilha de importação, já puxa todo mundo que está desligado e já remove tudo de uma vez só, para reestruturar, para incluir novos usuários. Pessoal, antes da gente encerrar, então, a nossa etapa aqui, eu gostaria, então, da participação de vocês, tá? Eu gostaria de saber, então, vou colocando aqui, vocês, então, vão respondendo aí pra gente, tá? Pode responder direto. Vale ressaltar que fica como anônimo aí as respostas dadas por vocês. Então, quero saber quem já participou de alguma webinar anterior aí. Então, pode colocar se sim ou se não. Queremos saber também o que vocês acharam, então, do assunto que a gente trouxe para hoje, de uma forma geral, como que vocês estariam avaliando? Isso aí foi bacana para vocês? Ajudou na compreensão da utilização de importação e exportação? A gente também quer saber o que vocês acharam da minha apresentação aí, o né, se ficou bem claro para vocês, se tem algum ponto que a gente pode e consegue melhorar. E, por último, gostaríamos de ter aí a participação de todos para saber o que vocês querem para o mês de dezembro nas nossas webinars. Então, eu estou dando aqui algumas opções, fiquem à vontade. O que vocês querem ver para dezembro? Botão personalizado, chamados, personalização e comunicados, entregas ou o nosso famoso Guest Pass. Lembrando também que a gente vai ter agora para dezembro, pessoal, uma webinar voltada aí exclusivamente para as salas. Então, todo mundo já deve ter percebido que teve uma remodelação aí nas salas de reunião. E a gente vai trazer a próxima webinar aí para vocês com relação às salas, o que mudou, como que o teu colaborador ele consegue visualizar as salas que estão reservadas. Então, a gente conta aí com a participação de vocês. Eu vou dar uns minutinhos e aí depois eu encerro aqui as nossas perguntas e respostas. Eu não consigo responder. É só colocar os números, Ingrid, na hora de responder ali. Você coloca sim ou não, que é o número, né? Mas direto no chat? Isso. Não. Tá. Ele vai abrir aí para vocês responderem. Ele não abriu, daí você só coloca o número 1 ou 2. Você clica. Ele abre, mas não abre a opção para eu responder. Só para eu visualizar mesmo. Só para visualizar? Deixa eu ver.
Que estranho. Então, podem colocar no chat, pessoal, sem problema nenhum, porque no chat também aí a gente consegue. Fiquem à vontade para responder só aquilo que se sentirem à vontade, e depois a gente vai dar uma avaliada o que pode estar acontecendo. Pessoal, então a gente encerra a nossa etapa do nosso webinar de hoje, que é de reestruturação de grupos, onde a gente falou de importação e exportação. Agradeço aí a participação de todas. Na sequência, então, a gente vai estar encaminhando aí um e-mail, disponibilizando para vocês o link aqui do nosso webinar, para vocês poderem revisar se precisarem. Vamos estar disponibilizando o link para as próximas webinars, para vocês se inscreverem, se cadastrarem, e, é claro, o link do nosso Pólen. Quem tiver alguma dúvida, quiser ver pontualmente sobre um caso que tenha na empresa de reestruturação, pode marcar uma call comigo, que a gente auxilia vocês nesse processo. Perfeito? Pessoal, muito obrigado a todos, eu desejo para vocês uma boa semana. Muito obrigada, igualmente. Tchau, tchau.